A incrível história da vovó, a vingança surpreendente que mudou seu destino para sempre. Dona Neide, agora viúva, sempre foi a figura mais doce e gentil do bairro. Seus bolos de cenoura, sempre quentinhos, corriam de mão em mão entre vizinhos, trazendo sorrisos e confortos. Mas, numa manhã comum ensolarada, tudo mudaria quando uma carta anônima pousou em seu capacho, como um estalo de raio em céu claro. A caligrafia trêmula não era nada menos que um sopro de terror. Seu falecido marido, Sr. João, estava envolvido em um esquema de fraude. Existem vítimas que precisam de justiça. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Dona Neide, fazendo seu coração disparar. A imagem do marido amoroso, que sempre apoiou em tudo, agora estava manchada por traições ocultas. O aperto no peito a desafiava a crer que aquilo poderia ser verdade. Mas por que alguém deixaria uma mensagem tão sombria? E a quem mais ele teria feito mal? As ruas tranquilas eram, na verdade, uma trama de... O bairro sempre parecia ser um lugar seguro, onde todos se conheciam e se respeitavam. Agora, ela se sentia presa como uma marionete no fio suicida de um jogo de sombras. Sua melhor amiga, Dona Graça, tinha um filho ferido por esse esquema. Os olhos tristes de Graça voltavam à mente de Neide como um lembrete cruel de que suas descobertas poderiam causar uma dor ainda maior. Dona Neide nunca pensou que seria capaz de agir como uma detetive. Mas naquele momento, uma chama de determinação nasceu dentro dela. Ela chamou o neto, Lucas, um jovem rebelde que sabia usar as teias da internet como ninguém. Juntos, eles formavam uma dupla improvável. A avó com seu coração generoso e o neto com sua audácia jovem. Ambos sedentos para descobrir o que havia debaixo da superfície, o que havia sido mostrado apenas por uma camada fina de pintura, a respeitável fachada de uma comunidade. Enquanto investigavam, Dona Neide começou a ver os vizinhos de maneira diferente. Olhos desconfiados, bababum! Uma noite, após uma revelação perturbadora, Lucas e Neide confrontaram um conhecido do bairro, que frequentemente passava pela casa de Dona Neide para pegar bolos. Era duro ver a máscara da cordialidade se despedaçar e revelar o que estava escondido em seu coração. A pressão subia e o medo de represália se instava. Os olhares se tornavam pesados e o peso das consequências se tornava quase palpável. Naquela hora, Dona Neide se deu conta de que a busca por justiça cobria um manto de incertezas. O legado que ela queria deixar para Lucas não seria um simples viva uma vida tranquila, mas sim lute pela verdade, custe o que custar. À medida que o passado ressurgia das sombras de maneira surpreendente, a dúvida pairava no ar. Saberia ela lidar com as consequências das suas descobertas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápido. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Dona Neide refletia sobre as consequências de sua busca por justiça, um silêncio pesado envolveu a sala. O telefone tocou, quebrando a tensão. Ela atendeu com a mão tremendo. A voz do outro lado era baixa e trêmula. Dona Neide, você precisa vir rápido. É sobre o Sr. João.
O coração dela disparou. A voz pertencia a Fernando, um amigo de longa data do falecido marido. Sem perder tempo, ela chamou Lucas. O olhar dele estava cheio de expectativa, mas também de um leve receio. "O que será que ele quer?" perguntou, enquanto se arrumava. Ao chegarem à casa de Fernando, uma atmosfera carregada os recebeu. A sala, normalmente vibrante, estava sombria. Fernando, com os olhos marejados, os convidou a entrar. "Desculpem pela urgência. É sobre aqueles rumores. Sobre o seu marido." Ele hesitou, buscando as palavras. Eu tenho algo que você precisa saber." Dona Neide quase não respirava. Sentia um nó na garganta. "O que você descobriu?" perguntou, a voz quase um sussurro. Fernando respirou fundo. João não era inocente. Ele estava, sim, envolvido nas fraudes, mas tinha seus motivos. Ele olhou para Lucas. "Você não sabe, mas ele e Graça eram amantes há anos." O chão pareceu ceder sob os pés de Dona Neide. A traição não era apenas um crime, era uma facada em seu coração. A imagem do marido carinhoso desaparecia, substituída por uma sombra de engano. Sua mente fervilhava. "Graça, minha melhor amiga? Como isso pode ser verdade?" Lucas, incapaz de ficar em silêncio, questionou. "Por que você nunca falou nada, Fernando? Se sabia?" Fernando desviou o olhar, tenso. "Eu não podia. Graça pediu que eu guardasse segredo. Senhora Neide, o que seu marido fez não foi só um crime. Foi um ato desesperado por amor. Ele não queria que a verdade saísse porque sabia que ela acabaria com a vida dela e a sua." As palavras de Fernando a atingiram como um raio. O amor entre João e Graça, tão inesperado e doloroso, mudava tudo o que tinha crido. A traição era uma rede complexa de mentiras. E naquele instante, Dona Neide percebeu que sua luta por justiça era mais complicada do que parecia. Ela não só buscava entender o que aconteceu com o legado de seu marido, mas também combater seu próprio coração quebrado. "E as vítimas? O que elas têm a ver com isso?" A voz dela soou quase desesperada. Fernando hesitou, os olhos avermelhados. João se envolveu para tentar salvá-las. Ele tinha uma dívida e estava tentando recuperar o que podia para protegê-las. Mas as coisas saíram do controle. Dona Neide sentiu um frio na espinha. Era demais para processar. O marido que ela admirava, o homem que sempre buscou fazer o certo, parecia estranho agora. Enquanto a mente dela girava em torno dessa nova verdade, batida forte na porta interrompeu o silêncio tenso. Uma figura conhecida entrou, com uma expressão carregada de raiva. Era Graça! "O que você está fazendo aqui, Fernando? Não era você quem devia estar no fundo do poço?" Os olhos dela brilharam com desespero e Dona Neide sentiu um aperto no peito. A cena se transformou em um caos. O que era um simples encontro se tornou um terreno minado de revelações. Cada um parecia ter um secreto a proteger, e tudo estava prestes a desmoronar. E no meio disso tudo, Dona Neide perguntava-se: a verdade realmente trazia justiça ou apenas destruição? Com um nó na garganta e o coração acelerado, ela se viu encurralada entre amor e traição, enquanto Graça avançava em sua direção, repleta de uma emoção que não podia ser ignorada. O que aconteceria a seguir poderia mudar seus destinos para sempre.
Dona Neide ainda estava paralisada, enquanto Graça a encarava com aqueles olhos que antes eram de confiança, agora cheios de fúria e desespero. O tempo parecia ter parado, cada segundo se arrastando como se a sala estivesse em câmera lenta. O clima carregado era evidente, um misto. Graça olhou para ele com uma voz tremendo. Você escondeu isso dela. Você sabia de tudo e não teve a coragem de contar. Dona Neide sentiu uma onda de confusão. Mas por quê? Por que vocês não me contaram antes? O desespero escorreu por seu corpo, deixando um vazio gelado onde havia amor. O que mais poderia ser verdade? Não era só o que João fez, Dona Neide. Graça começou, mas sua voz estava embargada. Estávamos em um campo de batalha. Havia muito em jogo. Ele não apenas me amava, estava tentando proteger todas as vítimas das fraudes. Ele queria expor os culpados, mas temia pelas nossas vidas. Cada palavra dela parecia um facão, cortando a verdade em pedaços. A revelação atingiu como um soco. Como assim proteger? Era difícil acreditar que o homem que ela amou estava tão profundamente imerso em algo tão sombrio. O que ele fez era mesmo uma forma de amor ou de um egoísmo disfarçado? E por que Graça no meio disso tudo? O que mais estava escondido? Ah, vocês duas estavam vivendo um romance secreto enquanto eu... Dona Neide começou, mas o tom dela era mais de dor do que de acusação. E agora João está morto? Qual é a verdade mesmo? O que vocês me falaram é uma farsa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, teimando de dor e confusão. Neide, não é isso. Eu nunca quis que você soubesse assim. Graça implorou com os olhos brilhando. O que importa agora é que se não fosse por João, muitas pessoas teriam sofrido mais. Ele estava tentando consertar as coisas. Consertar? Dona Neide gritou, sua voz ecoando pela sala. O coração dela pulsava selvagemente, como se quisesse escalar para fora do peito. Consertar não pode significar enganar, Graça. Você sabe disso. Antes que outra palavra surgisse, um barulho abrupto interrompeu a discussão acalorada. O vidro da janela quebrou com um estrondo. E uma sombra atravessou a luz fraca, fazendo Graça recuar assustada, enquanto Dona Neide levava a mão ao peito, sem ar. Fernando olhou para a porta e logo depois para Neide e Graça. O silêncio momentâneo era opressivo. Um homem alto de capuz entrou com um semblante sombrio. Parem, ele ordenou, com uma voz fria como aço. Ninguém pode saber sobre isso. Ninguém! O coração de Dona Neide disparou. O que ele estava fazendo ali? Como ouviu a conversa? Eles não estavam seguros nem ali, na segurança da casa de Fernando. Quem é você? Lucas interveio, tomando coragem ao lado da avó. Mas a presença imponente do intruso desarmou qualquer bravata. Você está lidando com forças que não entendem. O homem se virou para Dona Neide. Se você continuar a cavar, o que descobrirá poderá destruir mais do que você imagina. Assustada, Dona Neide olhou para Lucas e depois para Graça, que estava paralisada. O que mais estava escondido? O que João realmente fez? E o que esse homem queria dela? Era como se tudo ao seu redor tivesse virado um labirinto de segredos perigosos. O homem avançou e Dona Neide sentiu um frio na espinha quando ele buscou algo no bolso. O tempo parecia desacelerar. O que ele retiraria? Uma arma? Uma ameaça?
Ela mal podia entender como tudo havia se transformado tão rapidamente. É melhor você se afastar antes que seja tarde demais, ele sussurrou, como se falasse para sua própria sombra. O mundo ao redor dela começou a girar e Dona Neide se perguntava se, ao buscar a verdade, havia mesmo cavado sua própria cova. A tensão na sala era palpável, o destino de todos os envolvidos estagnado num momento de pura incerteza. E ali, com o eco do que estava por vir, tudo o que ela podia fazer era esperar e ver até onde isso a levaria. Dona Neide ainda estava paralisada, enquanto Graça a encarava com aqueles olhos que antes eram de confiança, agora cheios de fúria e desespero. O tempo parecia ter parado, cada segundo se arrastando como se a sala estivesse... Fernando tentou intervir, mas a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Você não tem direito de falar, Fernando. Graça olhou para ele, com a voz tremendo. Você escondeu isso dela. Você sabia de tudo e não teve a coragem de contar. Dona Neide sentiu uma onda de confusão. Mas por quê? Por que vocês não me contaram antes? O desespero escorreu por seu corpo, deixando um vazio gelado onde havia amor. O que mais poderia ser verdade? Não era só o que João fez. Dona Neide! Graça começou, mas sua voz estava embargada. Estávamos em um campo de batalha. Havia muito em jogo. Ele não apenas me amava, estava tentando proteger todas as vítimas das fraudes. Ele queria expor os culpados, mas temia pelas nossas vidas. Cada palavra dela parecia um facão cortando a verdade em pedaços. A revelação a atingiu como um soco. Como assim proteger? Era difícil acreditar que o homem que ela amou estava tão profundamente imerso em algo tão sombrio. O que ele fez era mesmo uma forma de amor? Ou de um egoísmo disfarçado? E por que Graça no meio disso tudo? O que mais estava escondido? Ah, vocês duas estavam vivendo um romance secreto, enquanto eu, Dona Neide, começou, mas o tom dela era mais de dor do que de acusação. E agora João está morto? Qual é a verdade mesmo? O que vocês me falaram é uma farsa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, queimando de dor e confusão. Neide, não é isso. Eu nunca quis que você soubesse assim, Graça implorou, com os olhos brilhando. O que importa agora é que se não fosse por João, muitas pessoas teriam sofrido mais. Ele estava tentando consertar as coisas. Consertar? Dona Neide gritou, sua voz ecoando pela sala. O coração dela pulsava selvagemente, como se quisesse escalar para fora do peito. Consertar não pode significar enganar, Graça. Você sabe disso. Antes que outra palavra surgisse, um barulho abrupto interrompeu a discussão acalorada. O vidro da janela quebrou com um estrondo e uma sombra atravessou a luz fraca, fazendo Graça recuar assustada, enquanto Dona Neide levava a mão ao peito, sem ar. Fernando olhou para a porta e logo depois para Neide e Graça. O silêncio momentâneo era opressivo. Alto, de capuz, entrou com um semblante sombrio. Parem, ele ordenou, com uma voz fria como aço. Ninguém pode saber sobre isso. Ninguém. O coração de Dona Neide disparou. O que ele estava fazendo ali? Como ouviu a conversa? Eles não estavam seguros nem ali, na segurança da casa de Fernando. Quem é você? Lucas interveio, tomando coragem ao lado da avó. Mas a presença imponente do intruso desarmou qualquer bravata. Você está lidando com forças que não entendem. O homem se virou para Dona Neide. Se você continuar a cavar, o que descobrirá poderá destruir mais do que você imagina. Assustada,
Dona Neide olhou para Lucas e depois para Graça, que estava paralisada. O que mais estava escondido? O que João realmente fez? E o que esse homem teria dela? Era como se tudo ao seu redor tivesse virado um labirinto de segredos perigosos. O homem avançou e Dona Neide sentiu um frio na espinha quando ele biscou algo no bolso. O tempo parecia desacelerar. O que ele retiraria? Uma arma? Uma ameaça? Ela mal podia entender como tudo havia se transformado tão rapidamente. É melhor você se afastar antes que seja tarde demais, ele sussurrou, como se falasse para sua própria sombra. Então, do nada, tudo que conheciam começou a desmoronar. O homem ergueu algo na mão, uma foto antiga, desbotada que ele jogou no chão. Todos se inclinaram para ver. Era uma imagem de João, Graça e um terceiro homem, que nenhum deles reconhecia. O que é isso? Lucas perguntou, cauteloso. Esse homem é seu verdadeiro pai, Dona Neide. O estranho declarou, com um sorriso sardônico. João era mais do que um marido e amante. Ele era parte de uma rede muito maior. E se você continuar nessa busca, a verdade sobre quem você realmente é pode ser sua maior fraqueza. O universo de Dona Neide desabou em um instante. João, o homem que ela acreditou conhecer, a tinha enganado não apenas a ela, mas a todos. E a ideia de um legado construído sobre mentiras se tornou um fardo insuportável. Como assim, meu pai? Seus lábios tremeram. Enquanto a sala do apartamento de Fernando tomava forma em um caos de perguntas, lágrimas e revelações, a única certeza de Neide era que tudo o que ela construiu e todos os relacionamentos que acreditou serem verdadeiros poderiam ser a maior mentira de todas. E naquele instante, ela percebeu. A verdade não só podia destruir vidas, mas também. E o que mais essa revelação significava para todos eles? Enquanto todos encaravam a foto jogada no chão, a situação ficou ainda mais tensa. Dona Neide se aproximou. Seu coração batia forte e suas mãos tremiam. Quem é esse homem? Perguntou, a voz quase um sussurro. O silêncio na sala era ensurdecedor, o ar pesado como chumbo. O homem de capuz não parecia se importar com suas perguntas. Ele fixou o olhar em Neide como se esperasse uma reação. Esse homem é o dono do dinheiro que seu marido tentou roubar. E acredite, ele não é alguém que você quer irritar, disse, a voz carregada de um tom ameaçador. Dono do dinheiro? O que você está dizendo? Lucas se adiantou, o rosto pálido. João nunca seria capaz de... Você não tem ideia, garoto. O homem interrompeu, se aproximando lentamente. Ele estava no fundo de um esquema muito mais sombrio do que você poderia imaginar. E se continuar mergulhando nisso, vai ter consequências. Quanto mais você escavar, mais sedimentos vai mexer. E podem vir coisas à tona que melhor deixem enterradas. Dona Neide sentiu um calafrio subir pela espinha. O que mais estava escondido? O que João realmente fez? As mentiras começaram a se intercalar como uma teia, prendendo-a em sua própria conversa. Ela levantou a cabeça para Graça, a amiga que agora parecia uma estranha. Você sabia disso tudo? Que ele estava envolvido em algo tão perigoso? Graça se afastou, os olhos marejados, e balançou a cabeça. Não, ele é tão mudado. As coisas aconteceram muito rapidamente. Não dava para entender.
O homem então pegou a foto do chão, segurando-a como uma prova. João tinha um plano que poderia ter arruinado vidas. Mas a verdade é que ele protegia você e os outros. E a última coisa que você quer é fazer barulho. As palavras dele reverberavam pela sala. Cada sílaba uma bomba prestes a explodir. De repente, então, o telefone de Fernando tocou. Um barulho agudo que cortou o clima tenso como uma faca. Ele atendeu. Uma expressão perplexa tomou conta do seu rosto. Oi? O que aconteceu? Sua voz ecoava a preocupação no ar. Fernando, é urgente. Você precisa vir ao armazém. Aconteceu algo com o João. O mundo de Dona Neide balançou. O quê? Como assim? Seus olhos se arregalaram. Ele está... Fernando desligou rapidamente. Eu preciso ir, agora! Ele se virou para Dona Neide e Lucas. Vocês não devem ficar aqui. Esse homem, ele não é quem aparenta ser. O que ouvimos agora pode ser apenas a ponta do iceberg. Não vou deixá-lo sozinho. Lucas insistiu com os punhos cerrados. A adrenalina pulsava, mas a divisão de lealdades estava em jogo. Dona Neide queria sair, mas a curiosidade e o medo se entrelaçavam em seu peito. A ideia de que a verdade podia ser muito mais letal a imobilizou. Nesse instante, o homem de capuz tomou a frente, quase bloqueando a passagem. Você não vai a lugar nenhum. A realidade aqui é muito mais sombria do que imagina. E gente como você, Dona Neide, vocês não conseguem lidar com isso. Não? E você acha que pode me intimidar? A voz dela se elevou, a coragem despontando. O instinto de proteger sua família tomou conta. E então aconteceu. O estrondo. A porta se abriu com força e um grupo de homens alpos entrou, cada um com expressões sérias e ameaçadoras. O caos se instaurou. Fiquem onde estão, um deles ordenou, e todo o clima de conversa amigável evaporou. Dona Neide sentiu o coração parar. Aqueles homens eram a verdadeira face do poder que tanto temia. O grupo começava a cercá-los. Entre olhares de choque e tensão, Dona Neide percebeu que tudo o que acreditava sobre sua vida havia sido invertido. Quem eram aqueles homens? O que eles queriam? Ela focou no homem de capuz, buscando uma resposta, mas a única coisa que viu foram os olhos frios e impiedosos dele. Estamos aqui para resolver esse problema de uma vez por todas, ele sussurrou, enquanto a figura ao lado dele se aproximava de Fernando e o rosto de Neide palpitava em reconhecimento. Aquela era uma pessoa familiar. E o que Dona Neide não sabia era que os laços que pensou serem simples estavam prestes a se entrelaçar numa teia que poderia fechá-los em um SIC. A verdade estava se reclamando. E no silêncio que se formou, Dona Neide percebeu uma frase ecoando em sua mente. Além de toda a dor, há mais segredos enterrados que você poderia imaginar. Dona Neide sentiu seu coração acelerar. A sala estava tensa de uma forma insuportável. Aqueles homens com olhares frios e amedrontadores se aproximavam. A adrenalina subia e ela sentiu um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer? O homem de capuz a encarava, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Não adianta tentar entender, Dona Neide, ele disse, com uma voz suave, quase sarcástica. Você não está preparada para a verdade. Ela hesitou. Cada palavra que ele pronunciava a deixava mais inquieta. O que mais você sabe sobre meu marido? O que ele estava planejando? Seu tom foi mais firme agora.
uma tentativa de recuperar algum controle. Diante da pressão, o homem deu um passo à frente. João estava muito mais envolvido do que você pensa. E não sou só eu que dou esses recados. É preciso entender que ele não agia sozinho. A verdade é mais assustadora do que você imagina. Dona Neide se sentiu presa em um turbilhão de sentimentos, mas a chegada daqueles homens a deixava ainda mais desconcertada. O grupo adentrou a sala e ela notou que um deles tinha uma expressão familiar. O mesmo sujeito que tinha estado com Fernando quando ele a convidou naquele dia fatídico. O homem com olhos que queimavam como brasa. Está vendo, Neide? Fernando disse, agora mais nervoso. Precisamos ir. Agora. Mas antes que o pudessem fazer, uma explosão de luz brilhou na janela. Algo havia estourado ali fora. Os homens se viraram, buscando o que tinha acontecido. Dona Neide, confusa e assustada, olhou pela janela e viu fumaça. O que foi isso? Ela gaguejou. E então a porta foi arrombada. Não era mais uma questão de segredos, era uma invasão. E a verdade disso tudo era que eles não estavam sozinhos. Da escuridão, mais figuras apareceram. Havia um grupo com roupas pretas, semblantes decididos. Vá embora, ele não pode saber. Um deles gritou. O tom era urgente, mas a fúria palpável. O homem de capuz bufou. Não deixem eles saírem! Dona Neide ficou paralisada. Olhou para Lucas, cuja expressão se transformava em terror. Mãe, o que está acontecendo? Ele não compreendia a gravidade. Nesse momento, alguém começou a gritar. Uma mulher, saindo das sombras, com uma energia que fez todos se virarem. Chega! É hora de verdade e todos precisam ouvir. A mulher se aproximou, revelando um rosto que Dona Neide nunca esperaria ver ali. Era Graça. Graça? Você? O que você está fazendo aqui? Dona Neide estava em choque. O que sua amiga tinha a ver com tudo aquilo? Assim como você, eu também não sabia. Mas agora estou aqui para resolver isso. Precisamos expor a verdade. Graça estava decidida, mas Dona Neide sentiu uma onda de traição misturada à confusão. Você estava com o João, não estava? O questionamento dela salta como uma flecha. Você sabia de tudo e não disse nada. Neide, por favor, escute. Graça implorou, seus olhos cheios de lágrimas. A verdade é que João me pediu para ajudar as vítimas, mas havia muito mais em jogo do que apenas um romance. Ele se envolveu em um esquema muito maior e não dava mais para esconder. O homem de capuz a interrompeu. Você quer expor tudo e ainda vai pagar por isso. A verdade precisa vir à tona antes que eles acabem com todos nós. Graça gritou enraivecida. Dona Neide olhou ao redor, percebendo que a realidade estava se desdobrando de formas que ela nunca poderia imaginar. O que mais teria sido oculto? Se Graça estava dentro disso, o que mais era verdade e o que era apenas uma farsa? Então, tudo aconteceu em um estalo. Apagões de luz. Barulhos ensurdecedores. O ar se tornava denso. Um dos intrusos caiu e, no meio da confusão, um tiro ecoou pela sala. Ninguém sabia de onde vinha. A cena se transformou em um caos completo. Gritos, correria e a atmosfera efervescente da tensão e da traição. Em meio a tudo isso, Dona Neide se sentiu mais perdida do que nunca. O que exatamente deveria acreditar? Entre amigos, segredos e o passado que agora parecia se entrelaçar violentamente, a última coisa que ela viu foi Graça sendo empurrada para trás por um dos homens. Não se meta! Alguém gritou, e na confusão,
Um estrondo chegou a fazer a casa tremer. Dona Neide só conseguia pensar até onde isso poderia chegar. Quais segredos ainda estavam por trás daquelas paredes? O perigo estava mais perto do que ela jamais imaginou. Dona Neide sentiu seu coração acelerar. A sala estava tensa de uma forma insuportável. Aqueles homens, com olhares frios e amedrontadores, se aproximavam. A adrenalina subia e ela sentiu um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer? O homem de capuz a encarava, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Não adianta tentar entender, Dona Neide, ele disse com uma voz suave, quase sarcástica. Você não está preparada para a verdade. Ela hesitou. Cada palavra que ele pronunciava a deixava mais inquieta. O que mais você sabe sobre meu marido? O que ele estava planejando? Seu tom foi mais firme agora. Uma tentativa de recuperar algum controle. Diante da pressão, o homem deu um passo à frente. João estava muito mais envolvido do que você pensa. E não sou só eu que dou esses recados. É preciso entender que ele não agia sozinho. A verdade é mais assustadora do que você imagina. Dona Neide se sentiu presa em um turbilhão de sentimentos, mas a chegada daqueles homens a deixava ainda mais desconcertada. O grupo adentrou a sala e ela notou que um deles tinha uma expressão familiar. O mesmo sujeito que tinha estado com Fernando quando ele a convidou naquele dia fatídico. O homem com olhos que queimavam como brasa. Está vendo, Neide? Fernando disse, agora mais nervoso. Precisamos ir, agora. Mas antes que o pudessem fazer, uma explosão de luz brilhou na janela. Algo havia estourado ali fora. Os homens se viraram, buscando o que tinha acontecido. Dona Neide, confusa e assustada, olhou pela janela e viu fumaça. O que foi isso? Ela gaguejou. E então a porta foi arrombada. Não era mais uma questão de segredos. Era uma invasão. E a verdade disso tudo era que eles não estavam sozinhos. Da escuridão, mais figuras apareceram. Havia um grupo com roupas pretas, semblantes decididos. Vá embora, ele não pode saber, um deles gritou. O tom era urgente, mas a fúria palpável. O homem de capuz bufou. Não deixem eles saírem. Dona Neide ficou paralisada. Olhou para Lucas, cuja expressão se transformava em terror. Mãe, o que está acontecendo? Ele não compreendia a gravidade. Nesse momento, alguém começou a gritar. Uma mulher, saindo das sombras, com uma energia que fez todos se virarem. Chega! É hora de verdade! E todos precisam ouvir! A mulher se aproximou, revelando um rosto que Dona Neide nunca esperaria ver ali. Era Graça. Graça? Você? O que você está fazendo aqui? Dona Neide estava em choque. O que sua amiga tinha a ver com tudo aquilo? Assim como você, eu também não sabia. Mas agora estou aqui para resolver isso. Precisamos expor a verdade. Graça estava decidida, mas Dona Neide sentiu uma onda de traição misturada à confusão. Você estava com o João, não estava? O questionamento dela salta como uma flecha. Você sabia de tudo e não disse nada. Neide, por favor, escute. Graça implorou, seus olhos cheios de lágrimas. A verdade é que João me pediu para ajudar as vítimas, mas havia muito mais em jogo do que apenas um romance. Ele se envolveu em um esquema muito maior e não dava mais para esconder. O homem de capuz a interrompeu. Você quer expor tudo e ainda vai pagar por isso. A verdade precisa vir à tona antes que eles acabem com todos nós. Graça gritou, enraivecida. Dona Neide olhou ao redor, percebendo que a realidade estava se desdobrando de formas que ela nunca poderia imaginar. O que mais teria sido oculto? Se Graça estava dentro disso, o que mais era verdade e o que era apenas uma farsa? Então,
tudo aconteceu em um estalo. Apagões de luz, barulhos ensurdecedores. O ar se tornava denso. Um dos intrusos caiu e, no meio da confusão, um tiro ecoou pela sala. Ninguém sabia de onde vinha. A cena se transformou em um caos completo. Gritos, correria e a atmosfera efervescente da tensão e da traição. Em meio a tudo isso, Dona Neide se sentiu mais perdida do que nunca. O que exatamente deveria acreditar? Entre amigos, segredos e o passado que agora parecia se entrelaçar violentamente. A última coisa que ela viu foi Graça sendo empurrada para trás por um dos homens. "Não se meta!" alguém gritou. E na confusão, um estrondo chegou a fazer a casa tremer. Dona Neide só conseguia pensar até onde isso poderia chegar, quais segredos ainda estavam por trás daquelas paredes. O perigo estava mais perto do que ela jamais imaginou. Então, do nada, tudo mudou novamente. O homem de capuz jogou algo ao chão. Lâmpadas estouraram, luzes piscavam. Ele gritou: "A verdade não pode ficar escondida!" E a partir do que aconteceu ali, os rostos mudaram, as máscaras caíram. A mulher que gritou pela verdade começou a mudar novamente. Como uma sombra se desenrolando, sua expressão se transformou. As feições que Dona Neide conhecia tanto não eram mais as mesmas. Ela se viu em um pesadelo. "Eu sou a verdadeira Graça!" ela proclamou, enquanto todos olhavam aturdidos. "A Graça que você pensava conhecer é uma farsa. Tudo o que viram foi um jogo. O amor que você acreditava que eu tinha era só uma fachada. João nunca esteve ao seu lado." O ar ficou gelado. Dona Neide sentiu seu mundo desmoronar. Não podia ser verdade. A sua amiga, a confidente, a cúmplice em tudo aquilo, quem era realmente? A reviravolta deixava uma trilha de escombros. "Você me traiu?" chorou Dona Neide. Mas já estava se perguntando: quem havia mais por trás daquela máscara de amizade? A nova Graça sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Agora você realmente vai entender. A história está apenas começando." E com isso o mundo dela caiu em um abismo de confusão e revelações que a deixava sem chão. Uma verdadeira tempestade de segredos estava prestes a desabar. A verdade agora era um labirinto que prometia muito mais dor e complicação do que ela jamais poderia imaginar. Dona Neide estava paralisada. A revelação de Graça girava em sua mente como uma tempestade, mas antes que pudesse processar tudo, o homem de capuz avançou. "Você não sabe com quem está lidando." Sua voz era um eco frio e Dona Neide sentiu o estômago revirar. A sala estava um caos. Gritos, tiros e gritos surgiram de todos os lados. O homem se virou mão na arma e Dona Neide percebeu que a situação estava prestes a ficar ainda mais séria. "No que vocês se meteram?" Um dos homens ao lado do capuz parecia prestes a desistir, o medo aparecendo em seu rosto. Mas a nova Graça não mostrava fraqueza. Ela avançou, a raiva brilhando em seus olhos. "Vocês não vão parar a verdade." O capuz olhou para ela, bufando. "Você acha que essa verdade vai salvar alguém?" O olhar dele era um misto de desprezo e desdém. Dona Neide sentiu seu peito apertar. Ela queria gritar, queria que tudo parasse. Então, do nada, um tiro. A sala estremeceu. O homem ao lado do capuz caiu, um pingo de sangue espirrando nas paredes. "O que você fez?"
Graça gritou, apanhando uma garrafa que estava na mesa. Não havia tempo para processar o que estava acontecendo. O grupo de homens começou a se dispersar. Um caos absoluto. Dona Neide sentiu que sua vida mudava a cada segundo. Com os olhos arregalados, olhou para Lucas, que apenas estava aterrado. "Vão, corram!" gritou ela. Mas não dava até sair. O capuz estava no caminho e havia mais homens chegando. "Não adianta! A verdade vai ferir vocês, como feriu o João!" ele gritou. E Dona Neide sentiu um frio na espinha. Mais do que uma ameaça, era uma promessa sombria. E então, bem no meio da confusão, Lucas gritou: "Mãe, olha!" Ele apontou, e quando Dona Neide virou a cabeça, o mundo todo girou. Na entrada da sala, uma mulher apareceu. O cabelo escuro, o olhar perdido. Era Rosana, irmã de João. "O que está acontecendo aqui? Rosana?" Dona Neide ficou paralisada. A mulher que sempre acreditou estar longe de toda a confusão, agora estava bem ali. O que ela tinha a ver com tudo isso? Sua presença parecia um apagão, como se as luzes se apagassem e o fôlego desaparecesse. "Vocês não entendem! Estão em perigo!" A voz dela era frenética, como se a urgência de suas palavras pudesse salvar todos. Joelab não era apenas um homem simples. Ele participou de algo muito maior e vocês não devem saber mais. O que ele fez foi por amor, mas não ao que vocês pensam. Dona Neide e Graça trocaram olhares incrédulos. "Amor? O que você quer dizer? Ele nos enganou", Graça respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. O capuz girou, a raiva crescendo. "Você, calada! A vida dela está em jogo!" Mas ninguém estava ouvindo. Rosana não hesitou. "O que João e eu fizemos vai além de qualquer coisa que imaginem. Ele protegia famílias inteiras. E quando você expõe os segredos, pessoas pagam um preço alto. O que quer que Dona Neide imaginasse sobre seu marido estava se quebrando em pedaços. O homem que amava não era o que pensava. Cada palavra de Rosana era como uma faca. Então, sem aviso, mais tiros ecoaram. A sala caiu em um tumulto ainda maior. O horror do que estava acontecendo fez a adrenalina subir. "Get out!" O homem de capuz começou a gritar e a fúria tomou conta da sala. Dona Neide só teve tempo de agarrar Lucas e puxá-lo para perto. O medo era palpável, corações acelerados, olhos arregalados. A última coisa que viu, antes de tudo virar um emaranhado de gritos, foi a verdadeira Graça, que agora estava cambaleando para trás. A raiva enquanto os homens se aproximavam mais. E o momento em que a verdade se despedaçou, Dona Neide se perguntou: seria essa a verdadeira face da amizade e amor? Mas a resposta ainda estava faltando. Toda a história, tudo o que acreditou, estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. E Dona Neide não sabia se conseguiria lidar com o que estava por vir. Dona Neide estava paralisada. A revelação de Graça girava em sua mente como uma tempestade. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem de capuz avançou. "Você não sabe com quem está lidando." Sua voz era um eco frio. E Dona Neide sentiu o estômago revirar. A sala estava um caos. Gritos, tiros e mais gritos surgiram de todos os lados. O homem se virou, mão na arma. E Dona Neide percebeu que a situação estava prestes a ficar ainda mais séria. No que vocês se meteram? Um dos homens ao lado do capuz parecia prestes a desistir, o medo aparecendo em seu rosto. Mas a nova Graça não mostrava fraqueza.
Ela avançou, a raiva brilhando em seus olhos. Vocês não vão parar a verdade. O capuz olhou para ela, bufando. Você acha que essa verdade vai salvar alguém? O olhar dele era um misto de desprezo e desdém. Dona Neide sentiu seu peito apertar. Ela queria gritar, queria que tudo parasse. Então, do nada, um tiro. A sala estremeceu. O homem ao lado do capuz caiu. Um pingo de sangue espirrando nas paredes. O que você fez? Graça gritou, apanhando uma garrafa que estava na mesa. Não havia tempo para processar o que estava acontecendo. O grupo de homens começou a se dispersar, um caos absoluto. Dona Neide sentiu que sua vida mudava a cada segundo. Com os olhos arregalados, olhou para Lucas, que apenas estava aterrado. Vão, corram! Gritou ela. Mas não dava para sair. O capuz estava no caminho e havia mais homens chegando. Não adianta. A verdade vai ferir vocês. Como feriu João? Ele gritou e Dona Neide sentiu um frio na espinha. Mais do que uma ameaça, era uma promessa sombria. E então, bem no meio da confusão, Lucas gritou: Mãe, olha! Ele apontou, e quando Dona Neide virou a cabeça, o mundo todo girou. Na entrada da sala, uma mulher apareceu. O cabelo escuro, o olhar perdido, era Rosana, irmã de João. O que está acontecendo aqui? Rosana! Dona Neide ficou paralisada. A mulher que sempre acreditou estar longe de toda a confusão, agora estava bem ali. O que ela tinha a ver com tudo isso? Sua presença parecia um apagão, como se as luzes se apagassem e o fôlego desaparecesse. Vocês não entendem, estão em perigo! A voz dela era frenética, como se a urgência de suas palavras pudesse salvar todos. João não era apenas um homem simples. Ele participou de algo muito maior e vocês não devem saber mais. O que ele fez foi por amor, mas não ao que vocês pensam. Dona Neide e Graça trocaram olhares incrédulos. Amor? O que você quer dizer? Ele nos enganou! Graça respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. O capuz girou, a raiva crescendo. Você calada, a vida dela está em jogo. Mas ninguém estava ouvindo. Rosana não hesitou. O que João e eu fizemos vai além de qualquer coisa que imaginem. Ele protegia famílias inteiras. E quando você expõe os segredos, pessoas pagam um preço alto. O que quer que Dona Neide imaginasse sobre seu marido estava se quebrando em pedaços. O homem que amava não era o que pensava. Cada palavra de Rosana era como uma faca. Então, sem aviso, mais tiros ecoaram. A sala caiu em um tumulto ainda maior. O horror do que estava acontecendo fez a adrenalina subir. Get out! O homem de capuz começou a gritar e a fúria tomou conta da sala. Dona Neide só teve tempo de agarrar Lucas e puxá-lo para perto. O medo era palpável, corações acelerados, olhos arregalados. A última coisa que viu antes de tudo virar um emaranhado de gritos foi a verdadeira Graça, que agora estava cambaleando para trás, a raiva enquanto os homens se aproximavam mais. E o momento em que a verdade se despedaçou, Dona Neide se perguntou: seria essa a verdadeira face da amizade e amor? Mas a resposta ainda estava faltando. Toda a história, tudo o que acreditou, estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. E Dona Neide não sabia se conseguiria lidar com o que estava por vir. Então, de repente, um grito agudo cortou a confusão. Rosana caiu, um ferimento à mostra, o sangue escorrendo pelo seu braço. Não, não! Dona Neide gritou, sentindo um desespero tomar conta. O
caos se transformou em ação frenética. Os homens ora lutando, ora correndo. Mas o que ninguém percebeu foi que no meio dessa correria, algo muito mais sinistro estava acontecendo. Uma caixa deslizou pelo chão, aparentemente sem importância. Mas ao tocar no pé de um dos homens, desencadeou uma série de eventos inesperados. Uma explosão de luz e fumaça surgiu, engolindo tudo e a todos na sala. Então, em meio à fumaça, uma sombra conhecida surgiu. Era João, o marido dela. Ele estava de pé, com os olhos cheios de determinação. Dona Neide, ficou bem claro que não posso deixar vocês aqui. O jogo mudou. Os sentimentos dela se emaranharam. A raiva, a dor, a confusão. João? Como você pode estar aqui? Ela mal podia acreditar. O que mais ele havia escondido? O homem de capuz estava paralisado e, em um instante, o território de certeza que Dona Neide possuía se desfez em um pó de incertezas. O que estava acontecendo? O amor que acreditava conhecer, os segredos que pareciam sufocantes, tudo estava escorrendo por entre os dedos como a areia na praia. A sala tombou na escuridão enquanto a presença de João se intensificava. E com isso surgia uma pergunta aterradora no ar. Que lado ele realmente escolheu? E com seu coração acelerando e os ecos da verdade batendo em sua cabeça, Dona Neide sabia que essa reviravolta mudaria tudo novamente. E a única certeza que restava era que a vida dela jamais seria a mesma. Dona Neide mal podia acreditar no que estava vendo. João ali diante dela, emanando uma força que ela nunca soubera que ele tinha. Você está vivo? Seu coração martelava, a mente entrando em colapso. Sou eu, Neide. Ele respirou fundo, a voz confiante. Desculpe por ter te deixado no escuro, mas precisava proteger você e Lucas. Enquanto os homens se organizavam, ela sentiu o chão tremer sob suas pernas. Graça, com os olhos marejados, olhou entre João e Dona Neide, ainda lutando para entender. Como você pode fazer isso? Esse não era o plano, João. A tensão crescia. O ar quente e pesado, como se estivesse prestes a explodir em um conflito. O plano mudou. Eu tinha que fazer algo para proteger todos vocês, mas as coisas ficaram fora de controle. João começou, mas o capuz não estava preparado para uma conversa. Ele investiu, mas João se moveu rápido, confrontando-o. Se afastem, isso não é culpa deles. A autoridade na fala dele ressoou pela sala, e Dona Neide sentiu um lampejo de esperança. Porém, mais homens apontando armas lotavam o espaço. Um estrondo de tensão, fazendo quase insuportável. Não dá para continuar assim. Se você quiser que todos nós fiquemos seguros, precisamos expor a verdade. Graça gritou, o desespero tomando conta. Diga a eles, João! Diga a verdade sobre tudo isso! O silêncio era ensurdecedor. Todos olharam para João, a expectativa vibrando no ar. Ele passou a mão pela testa, os olhos determinados. A verdade é que estávamos lidando com pessoas muito perigosas e o que fizemos foi arriscar nossas vidas para ajudar quem realmente precisava. Atingimos algo grande e agora estamos todos no meio de um jogo mortal. Dona Neide sentiu os joelhos fraquejarem. Era mais do que conseguir lidar com mentiras. Era uma luta pela sobrevivência. Então, o que vamos fazer? Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação. Não podemos deixar que isso acabe assim.
Saia com Lucas! João gritou. Eu vou cuidar disso. Ele se virou para a Graça, a confiança em seus olhos. Não deixe nada para trás. Você e Neide precisam se esconder. Eles não podem descobrir nossos planos. Mas antes que pudesse finalizar, homens começaram a gritar. Uma verdadeira batalha no ar. Todos se moviam e Dona Neide puxou Lucas, correndo em direção a uma saída. O caos era palpável, a adrenalina correndo solta. Os sons dos tiros ecoaram e o ar estava espesso com o cheiro de pólvora. Enquanto empurravam-se pelos corredores, Dona Neide não podia parar de pensar. O que realmente estava em jogo? Se o marido estava diante dela, o que significava tudo isso? O peso da dúvida apertava cada vez mais. Finalmente, encontraram uma porta lateral, um possível escape. Entrem! João gritou, agora cercado por aqueles com más intenções. Ela e Lucas passaram pela porta. Quando João gritou de volta. Não se esqueçam, a verdade sempre vem à tona. E com isso Dona Neide e Lucas correram pelo corredor, sentindo cada batida do coração. A liberdade parecia um prêmio distante, mas era isso que eles precisavam. Uma nova chance, longe do caos que cercava tudo. Enquanto escapavam, Dona Neide se virou por um instante, vislumbrando João tentando proteger o que restava de sua família. Poderia algum dia tudo isso ser consertado. Os rostos deles agora estavam marcados por um misto de amor e dor. Oração de um preço alto por verdades ocultas. Nos dias que se seguiram, ela e Lucas encontraram refúgio temporário. As cicatrizes do que passaram ainda estavam abertas, mas a luta por justiça não acabaria. Dona Neide olhou nos olhos do filho e juntos decidiram que precisavam montar as peças, completar os capítulos restantes ainda não escritos. Com um novo vento na alma, ela se lembrou do que havia aprendido. O amor pode ferir, mas também pode curar. E agora a verdade estava em suas mãos, pronta para ser contada. Agora que você chegou até aqui, preciso da sua ajuda urgente. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou sendo